E aí, pessoal? Oi, João Paulo Lefundes. João, boa tarde. Bibi, como é que estão? Tudo bem, pessoal? Gabi. Olha, Gabi, vi tu dando aula, que chique, hein? Gostei, que legal. Marcel, trocou o telefone aqui. Oi, André, tudo bem? Marcel, por favor, dê o tema pra gente, por favor. Isso, obrigada. O André já pontualmente está entrando. Oi, André, tudo bom? Tudo bem, Como é que Luciana. tá? Tudo bem? Eu não, eu não estou me vendo aqui, mas eu acho que deve estar tudo bem aí com a imagem. Tá, a gente tá te vendo aqui. Tu não tá te vendo? Não, mas está tudo bem, não tem problema. Tu não queres Podemos. entrar de novo? Não, eu vou conectar pelo computador aqui, aí de repente eu consigo acessar pelo computador a imagem. Não tem problema. Tá. Não, pessoal, alguns integrantes da nossa comissão já estão presentes. Eu estava cumprimentando a Gabi, que a Gabi estava dando aula agora sobre a LGPD. A Gabi foi nossa aluna lá na Uniriter, fez um curso conosco. Eu achei bem legal uma publicação que ela fez. E o pessoal está bem entusiasmado com a tua participação e com esse tema que a gente tem discutido tanto, que tu és um árduo defensor e nos fornece tantos subsídios, né, André, naquele nosso grupo, que grupo bem rico de discussão e de material. Eu vou te dizer que eu seguidamente estou Sim, baixando os materiais. Claro, eu não consigo ler absolutamente tudo, né? Mas tem muito conteúdo de qualidade e muito conteúdo que tu disponibiliza. Né? mas Então, essa, antes de. essa é a nossa nova lógica, é essa, né? Ninguém consegue ler tudo. Não é não é uma questão só tua, ninguém consegue, não te preocupe. Não, mas, André, deixa eu primeiro te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco na Lotec. Né? Hoje eu estou fazendo de casa, porque é um dia de muitas atividades virtuais, e nós vamos até às 11 horas da noite, eu disse, então hoje vai ser dia de home office. Então, o André, ele é advogado, ele é especialista em governança, em compliance e em LGPD. Ele é o nosso presidente da comissão especial da OAB de LGPD. E ele está estudando muito esse tema. Eu até achei muito interessante uma postagem que tu fizesse esses dias dizendo que essa matéria te trouxe de novo aquela vontade de estudar, te desafiou. Eu até ia te perguntar sobre isso, como é que tu teve contato com a matéria, como é que tu te apaixonasse, porque a gente sabe que tem momentos na carreira que nós precisamos ser novamente desafiados para rolar um sentimento com alguma coisa, né? Se assim, isso aqui agora, pô, Sim. me apaixonei, estou aprofundando os meus estudos, eu achei interessante aquela tua declaração. E como tu és uma pessoa que está muito inserida nesse tema, tu estás estudando bastante, né? Eu queria dizer para o pessoal aqui, o pessoal está entrando, está dando boa tarde, que a proposta, eu fiz uma provocação para o André disse até, ai, Luciana, não sei se eu sou a melhor pessoa a falar sobre isso. Eu disse, não, eu tenho certeza que tu é a melhor pessoa a falar sobre isso, que veio de uma provocação no nosso grupo ali da comissão, né, de LGPD, num determinado questionamento sobre extração de documentos da internet e utilização como prova judicial, como é que ficaria a questão da LGPD, e isso abre um campo gigantesco de discussão, né? Processo eletrônico, prova judicial, os documentos na nuvem. E aqui a Ana Paula entrou, André, Ana, tudo bem? A Uhum. Juliana Leite, minha colega lá da Uniriter, também entrou. Tem um pessoal aqui que está aos poucos entrando e nos acompanhando. Então, eu já fiz a apresentação e agora eu acho que tu vais. Vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Me diz, então, primeiro, como é que tu te sente em relação a essa matéria? Por que tu começasse a estudar? E aí depois eu acho que a gente pode ir. O tema é todo teu, tu fica bem à vontade. Acho que tá meio. Ah, deu, agora voltou. Tá ouvindo? Deu, aham. Eu não te escuto, eu acho que eu vou realmente sair porque tá trancando aqui, provavelmente por conta desse microfone sem fio que usa a mesma base.
Mas tu te importa que eu Claro corte que um não, momento? fica à Corta um vontade. minutinho. Pode... Isso, eu vou colocar aqui sem microfone. 30 Tá. segundinhos. Fiquem aí, pessoal. Ele vai e volta. Baju, a gente também está bem interessado nesse tema, porque surgiu tudo de uma discussão lá no nosso grupo da OAB e eu achei muito relevante, né? Então a gente está esperando quais são as contribuições que o André tem para nos fazer. Vamos ver como é que rola. A Daniela está aqui também conosco. Já está entrando. Conseguimos agora? Agora sim, agora sim. Então tá. Era realmente o microfone, o sem fio aqui do fone que que tava me atrapalhando. Mas então, desculpa, tu tinhas me perguntado a respeito. Primeiro, eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de participar aqui do LaTeX. Eu não posso dizer que eu sou um assíduo ouvinte, porque ultimamente eu não tenho sido assíduo ouvinte de quase nada. Mas eventualmente eu consigo dar uma olhada e vejo os vídeos aí que são postados, alguns ficam gravados, enfim, e realmente a produção de vocês é muito boa. Queria dar os parabéns, porque tirando a live de hoje, as outras são todas ótimas. Mas brincando um pouquinho, olha só. Tu me perguntaste sobre aquela questão de ter voltado a se apaixonar pelo direito. Eu fiquei muito tempo fora dessa área, mais na área da gestão, especificamente na gestão no segmento da saúde, mas eu diria que não foi isso que me apaixonou, assim, porque nos últimos anos eu tenho focado a área do compliance. E o compliance também é uma área apaixonante do ponto de vista, se formos pensar, da anticorrupção, do discurso de ética, de fazer o que é certo. Então, é uma área naturalmente apaixonante. E foi pelo compliance que eu entrei na questão da adequação à LGPD, porque nós, que somos do compliance, entendemos a adequação à LGPD como um compliance de dados. Então, muito próximo, né, com essa lógica que já vem do sistema de gestão de compliance, só que com um escopo, né, mais específico para a proteção de dados. E o que me fez realmente gostar, além ainda do que eu já gostava da questão do compliance, é que a proteção de dados, em especial, quando eu comecei a me aprofundar no tema, eu comecei a ver o quanto que ela está conectada com os direitos fundamentais, com a questão constitucional, né, com um histórico de direito da personalidade, de evolução, né, que já tem mais de 100 anos do ponto de vista de direitos vinculados à personalidade e a dignidade da pessoa humana. Então, são conceitos muito interessantes e muito bons, eu diria assim, de estudar a fundo, conceitualmente, e do ponto de vista de literatura que já existe, de evolução dos últimos anos, muito legal. Então, esse ponto ligado a uma questão até do quanto que quanto que nós podemos notar que esse tema é ligado também ao futuro, principalmente ao futuro da civilização como a gente entende, da evolução civilizatória, vamos colocar assim, é um tema que realmente é apaixonante. Eu me apaixonei realmente pelo tema, né? É algo que eu não vou conseguir largar tão cedo. E a conexão com o compliance também. Então tem essas duas ênfases que são importantes aí para quem gosta realmente desse assunto. Eu queria te colocar assim, já no início, né? Nós tínhamos conversado sobre o tema, sobre as possíveis nuances que a gente daria sobre o tema. Há umas semanas atrás eu participei de um evento sobre proteção de dados
junto ao Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região. Uhum. E eu lembro que eu comecei ele dizendo algo, porque eu fui representando a comissão, então eu estava lá representando a advocacia. Então eu comecei dizendo algo que é para deixar claro a posição, que é a posição que eu tenho nessa live também. Uhum. Quando a gente vai, normalmente, falar com os magistrados do ponto de vista do processo, né, o advogado se apresenta com muitas certezas. Né? Mesmo quando ele não tem, ele se apresenta com muita certeza a respeito do tema, porque afinal ele está lá na defesa dos interesses do cliente dele e ele tem que fazer, ele tem que convencer os magistrados daquilo que ele está dizendo. Essa é a lógica, é a natureza que normalmente a gente lida quando está diante de magistrados. E naquele momento, naquela experiência, umas semanas atrás, eu já comecei dizendo, olha, hoje é completamente diferente para mim, porque eu trago muito mais dúvidas do que certezas. E é a lógica dessa nossa conversa. Claro que existem algumas coisas que a gente pode dizer que já não tem mais tanta polêmica. Né? Uma delas é a vigência da LGPD, e eu espero nunca mais falar sobre isso. Mas outras não, outras realmente são coisas que a gente vai ter que esperar um tempo, né, para que se consolidem, e vamos ter que esperar algo que é muito lógico para quem está nessa área, que é, enfim, uma autoridade nacional que nos indique os caminhos. Né? Que é algo que todos nós que estamos nessa área lamentamos muito. Nós poderíamos ter uma autoridade já nos indicando caminhos 2 anos, já construindo conceitos há 2 anos, e infelizmente nós não temos, o que só agrava esse cenário de incerteza e principalmente de insegurança jurídica num segmento que poderia estar num outro patamar. Não quero entrar no mérito de por que nós não temos NPD, tenho minhas convicções a respeito. Né? Acho que o fato de termos uma eleição no final desse ano é um indicativo de que tem muita gente que não quer esse tema para essas eleições, né? E que por isso não vai ter uma autoridade constituída, ou pelo menos né, atuante até o final do ano. Mas enfim, né? Independente dos motivos, o fato é esse. Não temos uma autoridade. Quem trabalha com projetos de adequação tem que se virar do ponto de vista de argumentação com base em práticas internacionais ou experiência europeia, o que nos indica problemas sérios do ponto de vista daquelas certezas que nós poderíamos dar. Né? Mesmo na adequação junto a organizações, tem várias coisas que a gente está lá, está implementando, está dizendo como fazer, está tentando corrigir uma série de coisas, mas que mesmo os consultores não podem dizer que tem muita certeza. Estamos andando por mares difíceis nunca dantes navegados. De ter certeza nesse momento, exatamente. Mas, enfim, toda uma introdução que já durou aí quase 15 minutos a nossa live. Não, mas a gente tem um tempo de 1 hora. Essa live só cai em 1 hora. Quando tiver faltando 2 minutos, eu te digo. Mas sabes, André, porque eu vou te dizer o seguinte, eu tenho estudado agora mais atentamente, justamente porque tem alguns projetos de implementação, e a primeira vez, e eu sou muito responsável nessas questões, porque a primeira vez que eu tive contato com a legislação, eu me apavorei. Eu vou te dizer assim, ó, eu fiz um curso da Privacy Academy, lá com o Marcílio, e foi uma imersão de 40 dias. A gente fiz o curso junto com a Ana Paula, até com a Gabriela, igualmente, né? Já tinha um pessoal que estava trabalhando na área, eu estava sendo apresentado para a legislação pela primeira vez. Eu lembro que foram sábados, foram 10 horas de aula sábados, 10 horas de aula domingo. Eu chegava em casa dizendo assim, ó, o mundo vai acabar. O meu filho dizia, mãe, eu não aguento mais falar em LGBT. Eu disse, mas não é LGBT. Eu falava para o Felipe, para o meu marido, que é defensor público, eu disse, Felipe, e vocês, e a defensoria? Eu imagino como é que vai ser para fazer a adequação de dados de todos os assistidos. Foi alguma coisa assim ó, que realmente me impactou.
Né? E eu vejo a profundidade a grande mudança que nós estamos passando. Tu imagina se tu já trabalha com empresas que já fazem compliance, que já estão adequadas e já têm uma noção de que vão precisar se adequar em relação aos dados dos seus clientes, usuários e o que for, e para aquelas que não têm. E aí começam todos esses desdobramentos até a gente chegar no processo judicial, né? E eu achei assim, extremo. Não, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu posso te dizer é que, assim, grandes empresas que têm atuação internacional, com certeza já procuraram estar adequadas ao regulamento europeu. Então, já estavam com um caminho traçado, né, há algum tempo. E certamente já estavam, pelo menos, trabalhando a cultura da privacidade, que é um item fundamental. Mas, essas empresas, e mesmo as empresas que não estavam ligadas à Europa, mas estavam ligadas ao comércio internacional, de alguma forma, essas empresas falam a língua da ISO. Né? A gente fala o isonês. E o isonês, que é a língua universal da ISO, ela é a mesma língua em todos os países. E nós temos uma ISO específica de segurança de dados e de proteção de dados. Então, de alguma forma, não é um caminho, né, não se está tateando no escuro. Né, existem determinadas linhas que podem ser seguidas. Mas é claro que a gente fica numa insegurança, principalmente insegurança jurídica, de como que isso vai ser entendido pelos tribunais, de como que isso vai ser entendido pela autoridade, né, se o caminho está certo. Porque... E isso, quem está na área costuma repetir milhares de vezes. Quem está na área da segurança da informação, inclusive. Não existe mais a questão de se eu vou ou se eu não vou sofrer um incidente de segurança de dados. Vazamento de dados ou qualquer outro tipo de segurança. Não existe dúvida sobre se. Existe dúvida sobre quando. Porque é evidente que vai acontecer. Se é evidente que vai acontecer, a forma pelo qual a autoridade nacional vai identificar se o caminho estava correto, se as medidas foram corretas, a forma como o judiciário vai entender isso, inclusive com base naquilo que a autoridade nacional produzir, é fundamental. É fundamental porque é uma linha tênue de responsabilização aqui. Né? Não é como o compliance, ou talvez seja também no sentido de que o compliance no Brasil ele não serve exclusivamente, ele não serve como serve nos Estados Unidos para eliminar a responsabilização. Nos Estados Unidos, se um sistema de gestão de compliance for bem feito, se ele seguir todas as regras, e principalmente se ele responder algumas questões fundamentais a respeito da efetividade do sistema, isso tem o condão até de eliminar a aplicação de multas, né, por parte do órgão responsável por isso. Né? No Brasil, não. No Brasil, no máximo, temos uma diminuição das penas. Então, costuma-se dizer que no Brasil os programas de gestão, os sistemas de gestão de compliance têm que ser muito mais efetivos do que são nos Estados Unidos. Porque aqui a questão é quanto vai diminuir a pena. Então, nós temos que evitar o fato. Né? Quando se diz sistema, quando se fala em segurança de dados, a gente sabe que nós não vamos evitar. Nós vamos minimizar. Nós vamos minimizar o impacto, nós vamos minimizar a ocorrência, né, dele, mas nós não vamos evitar sempre. Então, é muito importante realmente que a gente tenha essas normas que nós não temos hoje, né, com relação aí a esse, principalmente esse processo de transição e adaptação que nós poderíamos ter tido nos últimos 2 anos. Mas, enfim, vamos voltar à nossa LGPD e às nossas questões de privacidade. Eu queria, se tu me permitisse, eu acho que iniciando essa questão, porque eu não acho iniciar diretamente nas provas, ela causa um pouco de confusão na mente das pessoas. Não, fica à vontade. O tempo é teu. Eu queria começar assim, lembrando como é que é o contencioso de dados. Né? Porque é importante a gente lembrar, para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que a maioria
já têm uma noção, mas talvez alguns não, né? Mas é importante lembrar que privacidade não foi inventada pela LGPD, nem proteção de dados foi inventada pela LGPD. Esse tema já era tratado no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo. Nós temos na Constituição Federal, lá no artigo 5º, a inviolabilidade da vida privada, a questão da intimidade, temos também a proteção à correspondência, comunicações, dados telefônicos, enfim, num conceito mais antigo, mas temos presente lá a questão dessas liberdades, tá? Da proteção dessas liberdades. Temos o Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, que tem uma seção inteira tratando a respeito de bancos de dados, cadastro de consumidores. O Código do Consumidor já traz vários direitos, como direito de acesso, atualização, correção de dados, isso já está previsto lá, né? Juntando esses dois temas, nós temos o habeas data, que já estava previsto na Constituição, que é uma ferramenta processual, enfim, não material, mas processual do ponto de vista de informação, retificação de dados em registros públicos e também de entidades governamentais. Temos o Marco Civil da Internet, temos a Lei de Acesso à Informação, tivemos, do ponto de vista de segurança de dados, a famosa Lei Carolina Dickmann, né? A Lei Geral de Comunicações. Todas essas leis, elas tangenciam esse tema, mas elas trazem, do ponto de vista de proteção de dados, privacidade, uma série de normas. Então, se existiam normas, é de supor que existiam, desde há muito tempo, contencioso a respeito dessas normas. Normalmente as leis vêm depois do contencioso, inclusive. Mas elas, então, já existia toda uma relação do ponto de vista de antes da LGPD, né? Que eu diria que talvez a grande diferença é que antes da LGPD, o fundamental era de que esses dados só poderiam ser defendidos do ponto de vista judicial, com exceção dos órgãos de defesa do consumidor, que já faziam algumas questões administrativas, né? Mas os demais sempre tinha, a única saída era a saída judicial para se resolver, e que agora com a autoridade nacional, em tese, nós teremos a saída administrativa também. Então, assim, isso não nasceu ontem. Isso não veio, né, de um foguete, de um extraterrestre que pousou aqui e disse, não, agora nós temos que ter uma norma, né? Tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é geral à toa. Ela é geral porque existem outras específicas. Né? Ela é geral na medida em que ela tem esse caráter de dar uma homogeneidade a esse tema, né? E cria uma série de direitos, enfim. Então a gente vai analisar com calma depois. Mas como é que era o contencioso de dados antes, né? Existia uma série de possibilidades, né? Mas o que mais pegava, o que era mais importante, né, era a questão dos casos coletivos, né? Então aqueles que vinham principalmente do Ministério Público, dos estaduais, né, trazendo obrigações de fazer, enfim, uma série de questões, né, principalmente com demandas consumeristas, que era onde o Ministério Público podia atuar. Nós temos, a partir da LGPD, em tese, a questão do contencioso administrativo, que pretende-se seja extremamente relevante. Né? Então, nós vamos ter aí uma demanda de identificação de provas necessárias para esse contencioso administrativo, muito ligado, e aí eu queria só trazer, vamos fazer uma antecipação do assunto, né? Queria trazer assim, contencioso administrativo de dados, né? Ele vai estar muito ligado ao processo do compliance. As provas, elas são muito semelhantes às provas que se faz de um sistema de gestão de compliance. Né? Não é uma prova do ponto de vista de responsabilização pelo dano, é uma prova do ponto de vista do que eu fiz para evitar que isso acontecesse ou para minimizar os impactos de que isso poderia acontecer. Depois a gente tem uma listinha, mas é literalmente um sistema de compliance de dados. Esse é o contencioso de dados, né? Contencioso administrativo de dados, cuja responsabilidade é da autoridade nacional. Então, quando se fala em contencioso administrativo de dados, se fala em autoridade nacional, que não existe ainda, e cujas sanções
só poderão ser aplicadas em agosto do ano que vem. Dependente disso, poderiam existir várias ações que a autoridade pudesse fazer nesse sentido, inclusive de tirar dúvidas, né, de encaminhamento, e que ela não faz porque, de fato, ela não existe ainda. Bom, além disso, e eu acho importante colocar isso, porque além disso, a autoridade, as orientações que a autoridade vai trazer, certamente balizarão o judiciário. Elas não têm um poder, né? Não é essa questão. A autoridade não vai criar leis, mas numa área técnica como essa, numa área que tem uma linguagem própria como essa, as orientações da autoridade nacional terão certamente um peso muito importante no ponto de vista de como que a justiça vai aplicar isso em casos concretos, né? Em casos individuais ou em questões coletivas que forem para a justiça. Então, estarmos lidando nesse momento com o judiciário, porque já estamos lidando com o judiciário, sem essas normas da autoridade, é o pior dos mundos do ponto de vista de quem gostaria de ter alguma segurança jurídica para apresentar. Esse é o pior dos mundos. Na sequência desse contencioso administrativo, né, temos, então, esse histórico de contencioso que já existia, né, a respeito de dados contencioso judicial. Né. Esse é importante, eu queria trazer aqui, eu normalmente faço citações de bons artigos, e existe um artigo maravilhoso, que é do Zanata, no livro do Felipe Palhares, Temas Atuais de Proteção de Dados. Mas o artigo é do Zanata, que é do Data Privacy. Enfim. Ele faz uma abordagem específica a respeito da tutela coletiva, né, e dessa coletivização da proteção de dados pessoais. Nesse artigo, ele traz um histórico dos principais casos, né, de grande repercussão a respeito de dados pessoais, que vem lá desde 2016, né, então o Google contra o Ministério Público, o Ministério Público contra o Google, o Ministério Público do Rio de Janeiro contra a FETranspor, que é aquela questão de monetização dos dados que eles tentaram fazer, né, no sistema de transporte do Rio de Janeiro. Em 2018, o Ministério Público Federal contra a Microsoft também. Se a gente for ver, e claro, esse é recente, faz 3 anos, né? Todos esses casos estavam na mídia, né, e nos chamaram muita atenção e tiveram consequências bastante importantes do ponto de vista de termos de ajustamento, de liminares, né, termos de ajuste de conduta, ou liminares procedentes para interromper determinadas ações, né, que estavam sendo feitas. Enfim, só queria ressaltar que são várias questões que estão ganhando cada vez mais espaço no judiciário, né? Principalmente, e aí tem um campo muito legal de estudo, principalmente em razão da preocupação das instituições, com as instituições democráticas, ou seja, o quanto que a manipulação desses dados pessoais, né, na forma em que ele vem sendo feito nos últimos anos, não é o tema da nossa live, tá? Mas enfim, só para dar o tópico, porque esse tópico para mim ele é extremamente relevante. O quanto que a manipulação dos perfis pessoais, né, através dos perfis que são construídos com cada link, cada clique que a gente dá, com cada aceite que a gente dá nas redes sociais, com cada movimento que a gente faz com o celular, a construção desses perfis fazem com que nós tenhamos uma possibilidade de manipulação que inicialmente foi pensada do ponto de vista comercial, ou seja, de nos influenciar na realização de compras, aquelas compras que a gente faz, de consumo que a gente faz, que nem precisava fazer, nem imaginava que precisava, e de repente está fazendo por conta de questões que a gente não imagina por quê, mas enfim, está relacionado com esse perfil psicológico. E que num determinado momento foi utilizado também para questões políticas, com influências realmente impactantes. Então, quando o Ministério Público
começou a atuar nessa questão, ele tem o enfoque tradicional até hoje do ponto de vista consumirista, mas tende a ter um enfoque bem mais amplo a partir de agora, porque o que está em risco... São democracias. Parece que a gente está brincando, está falando, não, mas assim, o que está em risco não é a nossa capacidade de consumo. O que está em risco é bem mais do que isso, né? É a forma como a gente entende a civilização hoje em dia. Mas vamos voltar lá para o contencioso. Então, olha só, o que é importante a gente imaginar, porque a gente só pode imaginar como é que é o contencioso pós-LGPD, né? Tem várias notícias por aí dizendo a empresa foi condenada com base na LGPD, mas quem está na área sabe que não pode, né? Não pode. Tem esses dias uma grande brincadeira que o pessoal fez, é que quando saiu aquela notícia da Cyrela sendo condenada, os clientes começaram a bater no escritório dos advogados perguntando por que só o processo deles não anda. Essa lei entrou em vigor há 2 semanas, eu tenho gente sendo condenada e meu processo está lá parado há anos. É que, na verdade, não houve uma condenação com base na LGPD. A LGPD até foi citada na fundamentação, né? Mas a condenação foi com base na legislação consumerista, na legislação de proteção ao consumidor, em princípios, enfim. Então, a manchete ela não indicava muito bem. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos ainda tateando do ponto de vista de como serão as decisões judiciais daqui para frente com base na LGPD. Então, a gente só pode imaginar. Imaginando, né, a gente pode delinear, assim, dentro da LGPD, quais são aqueles artigos que têm o maior potencial contencioso, digamos assim, né? E aí se coloca do outro lado do balcão, imaginando o que eu pediria, né, com base em que eu iria pedir para ter algum direito. Bom, o artigo 18, né, que é o artigo que fala ali dos direitos, enfim, dos titulares, né, de dados, ele fala em 2 direitos que estão juntos, né? O inciso primeiro fala na questão da confirmação da existência do tratamento, e o artigo 2º fala em acesso aos dados, ou seja, a possibilidade de requisitar uma cópia com todos os dados pessoais. Se nós juntarmos ele com o artigo 19, que fala eu vou ler, tá? Olha só. Vai, fica à vontade. A confirmação de existência ou acesso de dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular por meio de declaração clara e completa que indiquem 2 pontos, origem dos dados, inexistência de registro, critérios utilizados, finalidade de tratamento, tudo isso no prazo de 15 dias a contar do requerimento. Bom, eu não sei qual realidade foi pensada quando essa norma foi escrita nesses termos. Certamente não foi o exemplo europeu, porque no exemplo europeu nós temos um prazo, se eu não me engano, de 30 dias, podendo ser prorrogado por 30, e nós temos no exemplo europeu algo fundamental, nós temos anos de experiência, né, de legislações nacionais de proteção de dados, nas quais foi criada uma adaptação em que as empresas deveriam ter condições de responder nesse prazo. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos 2 anos perdidos porque não tivemos a autoridade indicando o que fazer. Nós temos uma lei, eu jurei que eu não ia dizer mais nada sobre isso, nós temos uma lei que ninguém sabia direito quando ia entrar em vigor e que todos, num determinado dia, todos tinham certeza que ia entrar em dezembro e, de repente, ela entrou em agosto e ficou para setembro por conta da publicação da lei. Mas, enfim, a questão é assim, nas empresas brasileiras, tirando as grandes empresas transnacionais, não estavam e não estão preparadas para dar essa resposta em 15 dias. Como o judiciário vai reagir a isso? Essa é uma pergunta pergunta que eu não tenho resposta. Não é? Com certeza, o judiciário vai ter que aplicar princípios, né, dentro dessa lógica. Então, vai ter que fazer princípio da razoabilidade, princípio, enfim, na aplicação de uma eventual sanção a respeito disso. Mas a lei é muito clara, a lei diz 15 dias.
E não tem prorrogação na lei, independente da complexidade da complexidade do dado. Tu A sabe, quantidade de dados que tem. tu sabe, André, só assim para te trazer assim a nível de esclarecimento. Quando a gente estava fazendo de conhecimento, na verdade, não esclarecimento. Quando eu e a Ana a gente estava fazendo o curso do Marcílio, ele nos passou vários materiais, ele nos passou um link de um site europeu que era tipo assim uma inicial automatizada já. Entrou em vigor Isso, a conheço. GDPR. Era assim, você odeia seu patrão, você odeia o seu político, você odeia seu locador, então tinha todos os tipos possíveis, né? E era automatizado, assim, tipo, a inicial já estava pronta, né? Então, aquilo eu fiquei pensando, olha o tamanho dessa demanda que vai ser reprisada, para alguns que vão entender como oportunidade, eu coloco, né, entre aspas, porque eu estou sendo irônica nesse sentido, mas isso a gente sabe que tem um contencioso represado aí, né? E como é que vão vir essas respostas? Eu posso te dizer, tu sabes que eu sou trabalhista. Eu tenho conversado muito com colegas trabalhistas, com juízes, tem 2 juízes do trabalho aqui que estavam assistindo a nossa live, e eles disseram assim, cara, eu não tenho noção, eu tenho que estudar isso. Eu não tenho nem noção qual é o tipo de discussão que vai vir, né? E vai vir, e vai vir. Agora, eu vou te dizer assim, que é outro tema interessantíssimo para se estudar. Nós estamos falando de proteção de dados. Então, nós estamos falando de tratamento de dados. Tratamento de dados no âmbito consumirista. Então, vai lá, justiça civil, normal. Né? Tratamento de dados no âmbito da relação de trabalho, justiça do trabalho. Sim. Então, não serão poucos, não serão poucos. Realmente as demandas serão muito grandes, muito grandes. E a gente tem aí, como eu te falei, uma enorme insegurança jurídica. Como é que é? Porque eu até te diria assim, do ponto de vista das relações de trabalho, as empresas estão mais organizadas com relação aos dados, né? Porque elas já têm lá o risco trabalhista dimensionado, então elas sabem por quanto tempo elas têm que manter os documentos, elas sabem quais são os documentos importantes, né? Elas têm uma série de questões já pré-determinadas que vão fazer com que, em tese, a pessoa possa responder isso objetivamente de uma maneira mais rápida. A pessoa não, a organização. Né? Mas mesmo assim, pensa nos dados do ponto de vista da medicina do trabalho, que as organizações têm que ter, que daqui a pouco tem que divulgar quanto tempo podem ou não ficar com elas, devem ou não, mas nem podem, devem ficar. Mas olha só, eu tenho uma dúvida aqui que é até mais, não diria mais importante, mas vai ser mais corriqueira. Eu, André, mandei uma correspondência para qualquer empresa, organização que tu queiras imaginar, pedindo para saber se eles têm dados a meu respeito, caso eles tenham, todo um rol de outras perguntas na sequência. Eu não me identifiquei quando mandei, eu só disse, eu sou o André e estou mandando aqui um e-mail pedindo isso tudo. Nós vamos aceitar esse e-mail como se fosse simplesmente, né? E se eu não for, André? A empresa vai passar esses dados, essas respostas para mim? Então, existe um procedimento de identificação de desse pedido. Tá bom. E esses 15 dias contam do quê? Contam do requerimento que eu fiz ou do tempo em que demorou para que eu mandasse o documento me identificando, dizendo que sim, eu que estou pedindo, sou a pessoa, né, eu sou o titular desses dados. Desde quando vai contar esse prazo? Não tem essa informação. Essa informação a autoridade nacional deveria nos dizer. Enquanto a autoridade não nos diz, quem é que vai nos dizer? É o judiciário. O judiciário, caso a caso, vai determinar. Né? Enfim, eu não preciso dizer o quanto que isso é um risco, né? O quanto isso traz de insegurança. Né? O magistrado vai aplicar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, sim. Os princípios servem de interpretação de todo o ordenamento jurídico. Mas, mesmo assim, nós teremos decisões extremamente diferentes, extremamente combinadas, causando-me insegurança, como eu tinha dito, e principalmente não precisava ser assim. Que a gente costuma dizer. Não precisava. Esse era o tipo da coisa que a gente já podia ter resolvido. Né? Nós podíamos já ter resolvido que, olha, a legislação é a mesma, mas para pequenas empresas a gente vai dizer que isso é uma
importante, para as grandes empresas é isso. Né? Mas nós não temos, então a gente vai lidar realmente com uma avalanche de demandas judiciais decorrentes da ausência da autoridade. Tá? Espera-se que, pelo menos, uma boa parte dessas demandas sejam coletivas. Eu espero que sejam coletivas, porque quanto mais demandas coletivas nós tivermos, menos demandas individuais a gente tende a ter, porque as coisas são resolvidas num outro patamar. Então, eu não sou daqueles que acham que não, eu sou daqueles que acham que tem que ter cada vez mais entidade. E a jurisprudência tende a se estabilizar mais rápido, né? Nas coletivas. Claro que sim. Esse contencioso de massa, assim, ele é importante. É importante para esses dois itens principais que a gente está comentando aqui. Né? Mas, enfim, o que eu vou te dizer com relação a isso? Só alguns exemplos. Eu vou te dizer assim, ó, André, a gente estava conversando, né? A gente, tu sabes, eu tenho essa intersecção boa com esse pessoal da Justiça do Trabalho. Até hoje a gente começa um curso falando sobre prática trabalhista e um dos meus colegas, dos meus amigos que é juiz do trabalho, está muito encantado com essa questão da tecnologia, fez cursos de Visual Law, está pensando em fazer sentença com link de documentos na nuvem e tal. E eu comecei a provocar ele. Eu disse assim, que tu te acalma, que tu tem que conhecer LGPD. Tá? Não é bem assim. Ele me disse, Luciana, eu faço audiência com o Facebook aberto. O cara tá me falando alguma coisa, eu tô ali no Facebook para confirmar se é verdade, se não é verdade. Eu disse, pois é, mas agora a gente tem que entender algumas questões, né? Até mesmo no que diz respeito, por exemplo, no processo de trabalho, a documentos de terceiros. Muitas vezes tem pedidos de equiparação salarial e vem documentos que não são das partes para o processo. Olha, eu quero ganhar a mesma coisa que o André Pontin. Traz todos os dados, ficha de trabalho, ficha financeira. E aí, como é que a gente... Sim. Isso tem reflexo, não tem reflexo? Não, olha, nesse novo mundo, né, que a gente está começando a navegar, é claro que tem reflexo. Né? Claro que tem reflexo, principalmente do ponto de vista de direitos de terceiros. Porque do ponto de vista de direito titular, eu até trouxe aqui para a gente ler de novo, né? Mas assim, o artigo 7º, ele já traz a possibilidade do tratamento de dados pessoais, né, para exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo. Então, vamos partir daqui. Não tem nenhuma dúvida a respeito da possibilidade de eu incluir dados pessoais em processos judiciais. Não tem dúvida, né? Os judiciais ou administrativos. Né? Eu preciso fazer isso para o exercício regular dos direitos que eu acho que eu tenho. O que nós vamos precisar analisar? Depois a gente pode até voltar em questões mais de gestão de dados e tal. Mas o que a gente vai precisar analisar? Os princípios da LGPD também se aplicam a isso. Então, eu tenho uma questão de minimização, de razoabilidade daqueles dados que estão sendo colocados no processo em minha defesa ou qualquer fase do processo. Tá? Nós não temos ainda nenhuma normatização explícita a respeito, mas com certeza em algum momento nós teremos, do ponto de vista de documentos, né? Sejam fotos, sejam documentos, enfim, que não precisariam estar no processo. Até o momento no passado, isso não faria muita diferença, tipo assim, o juiz simplesmente iria desconsiderar essa prova. Né? Ela não vai causar dano nenhum, deixa ela lá, eu vou desconsiderar ela. O que eu acho, com toda sinceridade, estava até pesquisando isso esses dias, eu acho que nós teremos cada vez mais uma série de incidentes, né, processuais, né, para exclusão da prova ilícita, ou não diria ilícita, mas uma prova... uma prova que não esteja em conformidade. Na verdade, o que é? Ela é uma prova que não é pertinente, ou ela não é relevante, né? Ou principalmente na lógica de admissibilidade da prova, ela é incompatível com outros valores. Né? Dentro da lógica do processo e dentro da lógica de que eu tenho
outros valores a proteger, aqui o valor da privacidade, dos dados pessoais de terceiros, ela é incompatível, ela não tem compatibilidade com a publicidade do processo. Né? Então, nós vamos em algum... Esse ponto que tu abordou agora, da compatibilidade da publicidade do processo ou não, eu mais cedo a gente estava numa reunião e estava comentando da tua live, e aí eu estava conversando com o Felipe Camilo, que também estava aqui, não sei se ele ainda está, e ele disse assim, pois é, mas é que o processo vai passar, tu imagina, sobre essa ótica, exatamente nesse ponto que tu está falando, é só imprimir segredo de justiça. Eu disse, mas não, Camilo, não tem como, porque nós temos o princípio da publicidade. Como é que... Ele disse, mas alguns documentos vão ter que ficar fechados. No PJE, no processo eletrônico trabalhista, isso é até mais fácil. Na justiça comum, agora que a gente está, né, discutindo. Sim. Mas tu imagina, tu vai ter que ter toda releitura de princípios processuais, né? Olha aqui, André, o João Paulo Foster, que é advogado e é professor de processo civil lá da Uniriter, é meu colega, ele te pergunta assim, e quem iria apresentar, deixa eu ver aqui, esse requerimento? Pois se pensarmos que o terceiro não está envolvido, como ele solicitaria? Se for da própria parte adversa, poderia ser um venire e contra factum próprio. A questão não é publicidade do documento, é o uso do dado puro e simples. Né? Sim, sim. Eu confesso que eu não sei. Eu te diria assim, em determinados processos, isso poderia ser feito... via o Ministério Público, mas, claro, o terceiro não sabe que ele está ali. Né? Talvez a outra parte poderia, de alguma forma, usar isso até do ponto de vista processual ali para retirar a prova. Talvez isso seja mais relevante. Ou o próprio juiz, né? Porque se o juiz identificar que ali, no processo, há um documento que não tem motivação ou não vai ser interessante, né, do ponto de vista do resultado, ele pode, de alguma maneira, também pedir Tu sabes, André, retirada semana passada eu tive no meu escritório, era uma audiência de conciliação na execução, tá? E veio para o processo várias fotos do réu com a nova esposa no Caribe. Sim. E assim, fotos de momentos felizes, que era para dizer, olha, sinais exteriores de riqueza, eles não estão pagando a execução e os caras estão passeando no Caribe, tá? A primeira pergunta que meu cliente fez assim, tá, e aí? Eles podem publicar essas fotos? Pô, eu tô de sunga, minha mulher tá de biquíni, como é que isso aqui pode vir pro processo? Eu até brinquei com ele, disse, ainda bem que tu tá magro. Dei uma brincadinha. E disse, tá, mas Luciana, pode mesmo? Eu disse, olha, tá numa rede social, tá pública, tá? A princípio... Desculpa, eu te interrompi. Olha só, esse é um dos temas mais interessantes do ponto de vista da proteção de dados, que são os dados que eu tornei público a meu respeito. Então, eu tornei esses dados públicos a meu respeito. Qualquer um pode usar eles? Não. Não pode. Isso é absolutamente definido. Apesar dos dados serem públicos, não importa como que eles foram tornados públicos, né? A utilização deles para outra finalidade requer toda uma análise a respeito, né, dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a finalidade que está sendo usado, se é adequado, né, se é proporcional, se não causa nenhum tipo de preconceito, enfim, todos os princípios que já estão previstos. A questão fundamental, e aí eu acho que nós vamos evoluir nesse sentido. Quem vai fazer essa evolução não vai ser a autoridade nacional, porque nesse ponto quem vai pautar vai ser o CNJ. Então vamos deixar isso separado. O CNJ demorou, mas já está se movimentando, e nós teremos em breve algum tipo de normatização a esse respeito. O que nos indica a experiência comparada, vamos dizer assim? Como é que a Europa lidou com isso? Porque eles já estão lidando com esse tipo de problema já faz um bom tempo, nós não inventamos a roda. Esse problema também existe no judiciário europeu. E muito antes do regulamento europeu já existiam normas nacionais. Então, como é que cada um dos países tem lidado com essa questão?
para quem quiser se aprofundar, agora completou 2 anos do Regulamento Europeu e saiu uma publicação específica sobre o que eles acham que pode melhorar, o que eles acham que deu certo, o que eles acham que não deu certo. É muito legal. E traz lá uma questão a respeito do judiciário e dessa questão da publicidade processual. Né? Para ter uma ideia, por exemplo, no caso do regulamento europeu, da experiência francesa, por exemplo, na experiência francesa, eles criaram um software que faz a anonimização dos dados pessoais do processo. Então, tem uma inteligência artificial dentro do sistema de justiça francês que anonimiza os nomes das pessoas. Então, quando tem uma publicação de uma sentença, quando tem uma publicação de, enfim, qualquer ato ali judicial, dentro de uma determinada regra, que não cabe a gente pensar aqui, né, existe essa anonimização feita. É um caminho. Né? Mas o que eu acho que a gente vai lidar no futuro? Eu vou poder juntar fotos de terceiros, mas eu terei que ter determinados cuidados. Provavelmente eu vou ter que borrar o rosto da pessoa, principalmente dos terceiros. Não faz sentido eu juntar uma foto com várias pessoas que estão ali. Né? Mas existem formas de lidar com isso que já existiam antes. Né? Então, mesmo juntando aquela foto que é pública e que, em tese, eu não poderia utilizá-la, né? Eu posso juntar a foto e chamar alguma pessoa que estava naquela foto para dizer se ela é verdadeira ou não. Então, é possível fazer uma das provas, né? A respeito de um fato. Agora, com relação aos dados pessoais, a gente vai ter que evoluir, vai ter que ver como o CNJ vai pautar essa utilização dessas provas, né? Desses documentos de terceiros. E aí eu acho que a foto é um dos principais aí que a gente pode trazer. Né? Não sei te dizer. Eu acho que a gente vai realmente lidar com isso. Tu sabes assim como a gente lidava, né, com a interceptação telefônica ilegal, a violação do domicílio, a violação de correspondência, essas coisas vieram, em determinado momento elas se consolidaram na jurisprudência. Nós teremos um novo item a ser analisado na jurisprudência, que é a constituição dessas provas. Quando que elas serão válidas, que cuidados nós temos que ter, nós partes, né? Tu sabes que aí a gente fica pensando assim, na petição inicial trabalhista, por exemplo, quando tu faz a qualificação do reclamante, tu tem que colocar todos os dados, porque isso possibilita a expedição de alvarás. Né? Então vai ter SPASEP, vai ser TPS, vai CPF, vai carteira de identidade. O processo sendo público, tu consegue baixar aquela inicial com absolutamente todos esses dados, né? Que não ficam disponíveis só para as partes. Não. Né? Olha só, o que tem se lidado, e que eu acho que essa é uma discussão muito importante, tem um artigo do ministro Cueva maravilhoso também sobre esse tema, deixa eu ver se eu acho ele aqui, na lei, no livro Caminho da Efetividade, Contribuições para a Implementação da LGPD, é do Danilo Donê, da Laura Schertel e do ministro Vilas Boas Cueva. O ministro Vilas Boas, ele tem um artigo específico sobre a incidência da LGPD no judiciário. Tu mandaste então, a foto ele toca algumas questões. Ele toca algumas questões que a gente vai ter que voltar. Né? Nós tivemos, historicamente, um movimento internacional pela transparência, né? Transparência de dados públicos. Então, até de uma maneira de reduzir a assimetria entre o cidadão e o Estado, enfim, teve todo esse movimento. E claro que é importante dizer que não tem contradição entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD. Tem vários pontos que eles se intersectam. Mas é preciso interpretá-las. É preciso considerar o objetivo. Então, é claro, a LGPD não veio, por exemplo, para impedir que o salário dos servidores sejam publicados. Sim. Que veio com a Lei de Acesso à Informação, enfim. Né? Mas esses dados públicos são colocados ali, mas eles são colocados com uma finalidade, que é a finalidade da transparência. Esses dados não podem ser utilizados para análise de crédito, por exemplo. Então, nós temos que entender para onde que eles são, como que os dados são utilizados. Né? E dentro dessa lógica, né,
em algum momento, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi uma resolução do CNJ de 2010, alguma coisa assim, que assegurava o acesso aos advogados, todos os advogados, aos processos, salvo os processos sigilosos, mediante a apresentação da identificação de advogado. É importantíssimo para a cidadania que o advogado possa ter acesso a processos mesmo na qual ele não esteja lá, tal. Eu acho importantíssimo. Mas isso fez com que esse acesso, mais os processos digitais, mais toda a questão tecnológica de mineração de dados, fez com que muitos processos, praticamente todos, fossem parar, né, em determinados aplicativos, né, que, entre outras coisas, faziam a criação de perfis de juízes, né, de decisões dos juízes, né, com informações assim que, do ponto de vista, inclusive concorrencial, causavam um sério problema. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma coisa boa, transparência, o acesso dos advogados, só que no momento em que os processos eram em papel, em que era muito difícil fazer esse trabalho todo. Atualmente, com a tecnologia, essa possibilidade de acesso gerou um problema. Então, em algum momento, nós vamos ter que rever, não sei como, não sei qual critério que nós vamos utilizar, não sei como que a OAB vai se manifestar a esse respeito, mas com certeza nós vamos ter que rever essa possibilidade. Ou criar uma forma de acesso diferenciado. Um pouco da questão da eu não consigo dizer anonimizar francesa diz respeito um pouco a essa questão da predição, né? Isso, exatamente. Exatamente. Mas, André, é muito interessante. O pessoal está num debate aqui, né? Estão debatendo. Eu não consigo ver aqui, mas eu imagino. Não poderia ser utilizado na fundamentação. Qual documento se ele utilizaria na negativa de concessão? Aí entra a questão interessante, que é a iniciativa probatória do juiz e a internet inteira à disposição, né? O fato de estar pesquisando. Mas, André, realmente é um mundo. Então, agora tu falaste essa questão dos processos digitais. No PJE, eu, como advogada, eu tenho acesso a todos os processos, né, que eu não figuro como procuradora, mas fica lá registrado que eu consultei. E já aconteceu de um advogado ligar para o meu escritório e dizer assim, tá consultando por quê o meu processo? O que tu quer? Então, eu não lembro se tu, não sei se tu viste, mas eu tenho certeza que foi, se eu não me engano, no início desse ano ou no final do ano passado, que saiu uma normatização, um regulamento do Tribunal Regional do Trabalho, dando um limite de acesso. Porque tinha advogado acessando milhares de processos. E por que ele fazia isso? Porque ele não estava querendo acessar o processo, ele estava querendo ver esses dados para esse sistema. É para isso que ele estava acessando. Então, uma limitação é importante, claro, não sei se vai resolver, mas já ajuda. Já ajuda a controlar essa questão, né? Se tu fores ver, como eu falei, dá para a gente usar a experiência europeia e ver como eles trabalharam essa questão da independência do judiciária, né? As obrigações, né? Na Europa, por exemplo, o regulamento, a autoridade europeia não tem como punir ou indicar alguma coisa para os órgãos judiciais. Quem faz isso é o órgão judicial. Sim. Então, André, a gente está entrando aqui no final, já está 1 minuto e 30 segundos. Nossa. Eu preciso ter eu preciso ter o consentimento para deixar salvo no nosso feed e mandar para o YouTube. Por favor, claro que pode. Já recebi aqui, a discussão aqui estava muito boa, eu agradeço um monte o pessoal que estava participando, teve um debate bem interessante e já recebi aqui no meu WhatsApp, também estava aberta na tela do computador, que a live está super interessante, que tu conhece muito sobre o assunto. Então, em que pese tu tivesse me dito, né, inbox, que a questão da prova, especificamente, tu não dominava, eu tinha certeza absoluta que tu era a pessoa para falar sobre isso, né? E porque eu sabia que, na pior das hipóteses, tu ia tangenciar muito bem, que aconteceu muito mais do que isso, né? O João tá dizendo aí, excelente live, tema muito instigante. Então, como eu já sabia que tu tinha todas essas contribuições para trazer, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui,
e que as portas estão sempre abertas, né? Acho que está na hora da gente fazer um evento LGPD juntos aqui na LATEC. O que tu acha? Eu acho que sim. E quem quiser estudar sobre esse assunto de processo e LGPD, por favor, é um tema que está caindo de madura. Precisamos realmente analisar provas, como é que é o direito digital, como isso vai funcionar. Gostaria muito que o pessoal que tivesse aí o material pudesse nos passar lá no nosso grupo de estudos de proteção de dados. O pessoal vai gostar também de tratar desse assunto. Tá Muito obrigado aqui. novamente.